Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História, e hoje vamos estar junto com você do 8º ano para mais uma aula de História do Brasil. Porém, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, é muito importante nós lembrarmos dos nossos recados. Vamos ao primeiro deles? Então, o que eu quero relembrar com vocês? Que assim, você que está acessando as aulas pela internet, pelo aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, o que você precisa fazer? Você precisa clicar na atividade, preencher a atividade e enviar a atividade. Assim você garante a sua presença na aula. Então, por favor, não vai esquecer. E o outro aviso muito importante, qual é? Você que está pegando as atividades na escola, as atividades impressas, não se esqueça de devolvê-las devidamente respondidas, ok? Então, por favor, não esqueça disso. Agora, nós vamos conhecer o tema da nossa aula. Vamos lá? Hoje, a nossa aula é Período Regencial, Revolta Cabanagem, 1865-1840, Grão-Pará. Certo? Vamos então conhecer sobre essa revolta do período regencial. Mas antes, vamos analisar outras coisas importantes? Os nossos objetivos, tá bom? Quais são? Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. Esse objetivo, em outras palavras, quer dizer o seguinte: o período regencial ele foi muito intenso e tenso. Tenso de que forma? Politicamente falando. Essas tensões políticas levaram a conflitos armados, a disputas territoriais. E é isso que nós vamos estar estudando nesse momento das revoltas regenciais. Sabe? Essas disputas, esses conflitos, essas lutas. E o outro objetivo, compreender os motivos, alternância de poder e resultados da revolta, rebelião, denominada cabanagem. Durante o período regencial, o Brasil teve diversas revoltas, diversas rebeliões, ou seja, movimentos que não concordavam com o governo central, que não concordavam com o governo regencial, que desejavam mudanças. E nós vamos analisar especialmente hoje a cabanagem. Ok? Vamos em frente? Vamos agora relembrar um pouquinho, vamos retomar alguns conteúdos já estudados? Vamos lá? O período regencial iniciou-se quando Dom Pedro I abdicou do trono do Império Brasileiro em favor do filho, que era uma criança na época. A administração do governo por regentes estava prevista na Constituição de 1824 e inicialmente seu estabelecimento foi provisório. O que nós estudamos? Vamos lembrar aqui? Dom Pedro I estava com uma imagem desgastada politicamente. Lembra da Guerra da Cisplatina, que foi muito ruim? Lembra também dos empréstimos que o Brasil fez junto à Inglaterra para poder pagar sua independência, para poder contratar soldados. Lembra disso? Tudo isso foi prejudicando o governo de Dom Pedro I. Outro fato externo que aconteceu foi a morte de Dom João VI. E tudo isso foi cansando, foi desgastando mesmo o governo de Dom Pedro I. Nesse sentido, o que vai acontecer? Em 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar, renunciar ao governo brasileiro e vai retornar a Portugal. Como o filho dele, também chamado Pedro, é uma criança, governou-se o Brasil quem? Os regentes, os administradores do país serão aqueles que vão reger, comandar o Brasil. Lembrou? Tranquilo? Vamos nessa? No governo dos regentes, 3 grupos políticos disputavam o poder: moderados, exaltados e restauradores. Aqui, gente, vale a pena a gente relembrar também o que cada grupo político defendia. Então vamos pensar aqui, os restauradores. O próprio nome já dá uma dica. Queriam que Dom Pedro I retornasse ao Brasil. Então sonhavam com um possível retorno de Dom Pedro I para continuar sendo imperador do Brasil. Aí nós temos os exaltados.
O grupo dos exaltados basicamente queriam o quê? Queriam que as províncias tivessem maior autonomia e entre os grupos, o grupo dos exaltados, vão ter os republicanos, ou seja, algumas pessoas dos exaltados queriam inclusive uma mudança no sistema de governo, um governo com a maior participação popular, que é a república, tá? E ainda nós não podemos esquecer também do grupo dos moderados. Esse grupo dos moderados, eles queriam garantir os privilégios das províncias, mas também com um governo central forte. Em outras palavras, os moderados, como o próprio nome diz, tá, estavam mais preocupados em manter a atual situação do Brasil naquela época. Conseguiu relembrar um pouquinho? Ok? Vamos em frente? A regência trina permanente, das quais o líder mais renomado foi o padre e ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, que era do grupo dos moderados, né? Aquele grupo que queria manter os privilégios. Ok? Deu para lembrar um pouquinho das últimas aulas? Ainda, a gente precisa lembrar que em 1834 ocorreu o ato adicional. O que esse ato adicional ele trouxe para o país? Entre várias medidas, o ato adicional permitiu que as províncias tivessem maior autonomia. Essa autonomia das províncias poderia ser verificada da seguinte forma: as províncias ganhavam o direito de fazer leis em assembleias provinciais e também de gerir recursos financeiros, ou seja, da própria província administrar o dinheiro que ela arrecada via impostos. Então, essa foi uma das principais características do ato adicional de 1834. Ainda, temos aqui uma mudança na regência. Diogo Feijó não conseguiu apoio político e financeiro para poder lidar com algumas revoltas. Nesse sentido, o que aconteceu? Aconteceu que Diogo Feijó renunciou ao cargo de regente, de líder do país, e assumiu em seu lugar Araújo Lima, que iniciou um movimento de regresso. Regresso, o que significa isso? Regresso é sinônimo de retorno. No movimento regresso, liderado por Araújo Lima, as províncias perderam aquela autonomia do ato adicional de 1834, ou seja, era um retorno à centralização do poder, no qual o governo regencial tinha plenos poderes sobre as províncias. E agora, depois desse retomando sobre o que foi o período regencial, nós temos um quiz, nós temos uma pergunta para vocês. Vamos lá? Sobre o período regencial, pode-se afirmar: esteve do início ao fim sob o comando de Diogo Feijó. A. B. Apresentou acirradas disputas entre grupos políticos. C. Aboliu o voto censitário e foi um período democrático. Qual dessas está correta? Vocês vão ter um tempinho e nós já voltamos para a correção.
Conseguiu responder? Vamos ver se você marcou a alternativa correta? B. Apresentou acirradas disputas entre grupos políticos. Lembrando, né? Moderados, exaltados, restauradores. Certo? Vamos continuar aqui? Vamos continuar? Olha só, gente. Vamos ler essa matéria de 22 de julho de 2020, ou seja, desse ano. Somos filhos da luta. Remo lança terceiro uniforme inspirado na revolta da cabanagem. Nova coleção traz camisas de jogadores de linha e goleiros com detalhes marajoaras e referências ao movimento histórico que ocorreu entre 1835 e 1840 na então província do Grão-Pará. O Remo é um time de futebol. Um time de futebol do estado do Pará. E esse time de futebol fez o quê? Fez um uniforme em homenagem, relembrando a revolta da cabanagem. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Na manga, em branco, constam os anos de início e o fim da cabanagem, junto com o escudo do clube. Na parte das costas, o mapa do Brasil. Em destaque, o estado do Grão-Pará. E embaixo a frase, o espírito guerreiro do clube do Remo. Então, vamos observar os detalhes dessa camiseta, dessa camisa? Então, aqui nós temos o mapa do Brasil, destacando-se a província do Grão-Pará. A frase que motiva a camisa, o espírito guerreiro do clube do Remo. E aqui nós temos o ano 1835, que é o ano de início da revolta da cabanagem. A pergunta que eu gostaria de te fazer é, você já ouviu falar dessa revolta? Tá? E aqui uma outra visão, certo? Dessa camisa, desse time de futebol. Como eu já tinha comentado com vocês, o Remo é um time de futebol e ele colocou "Somos filhos da luta", né, na sua camisa. Você já ouviu falar dessa revolta da cabanagem? Por que esse time do Pará decidiu fazer uma camisa especialmente relembrando desse fato histórico? Então, é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. O porquê a homenagem para essa revolta. O que ela teve de especial, de diferente, enfim, por que essa recordação tão importante para se tornar um uniforme para o time do Remo? Vamos analisar? Quais foram os sujeitos históricos que participaram dessa revolta? Tudo isso nós vamos falar a partir de agora. Então aqui vamos também pensar nos protagonistas dessa revolta. E agora vamos falar sobre o contexto da cabanagem, ou seja, o que estava acontecendo quando teve essa revolta. Então, primeira coisa, reforçando aqui, a província do Grão-Pará, que era o quê? A maior província em território, uma das maiores províncias do Brasil, e com uma população, gente, de 120 mil pessoas em 1835. Tá? Então, considerando a época, um número grande de pessoas morava nessa província. Vamos em frente? Agora nós temos um mapa e o que acontece? Vamos ver aqui, ó, o tamanho da província do Grão-Pará. Então percebam aqui que é uma província que tem um tamanho gigantesco. Inclusive, nessa província nós temos a região da Amazônia, o que hoje é o nosso estado do Amazonas, nós temos aqui também a floresta amazônica nessa província. Ok? Um destaque em vermelho para a gente perceber o tamanho da província do Grão-Pará, o quanto era grande. E agora, nós vamos analisar a população. Nós já falamos que tinham 120 mil pessoas que moravam nessa província. Agora vamos ver como essa população era dividida, quais grupos sociais eram presentes, existiam nessa população. Vamos olhar aqui a nossa tabela?
índios, 33 mil, negros, 30 mil, mestiços, 42 mil, brancos, 15 mil. E o total, como nós já falamos, 120 mil. Eu quero explicar aqui algo que nós já falamos em outras aulas sobre a questão dos mestiços. Então, o que são os mestiços? Os mestiços são aqueles filhos, tá? Filhos que poderiam ser filhos de, vamos voltar para a tela? De brancos com índios, de negros e índios, de negros e brancos. Ou seja, os filhos, os descendentes, tá? Dessas etnias que se miscigenaram, algo muito comum, algo da história do Brasil, eram chamados de mestiços. Tranquilo? E eles eram a maioria da população, como a gente percebeu pela tabela. Vamos lá? Essa população toda, em sua grande parte, era o quê? Era muito pobre e sobreviviam, né? Trabalhavam principalmente da agricultura, da pecuária, do artesanato, também da pesca, porque a geografia ali apresenta vários rios, tem muitos rios ali, então a pesca era uma forma de sobrevivência. E também tinha a questão da escravidão, presente em todo o Brasil, tá? E que alguns escravizados, né? A gente sabe que os escravizados não tinham, às vezes não conseguiam ter recursos, né? Tinha alguns escravizados que conseguiam até fazer outros serviços e ter um dinheiro, outros não, mas enfim, a população de Minas Gerais era muito pobre. E o que vai acontecer? As pessoas que moravam na beira dos rios, às margens dos rios, elas eram chamadas de cabanos. Por quê? Elas faziam as suas cabanas, as suas moradias, bem ali próximo da água. Diga-se de passagem, até hoje nós temos populações no país que constroem suas moradias próximas dos rios, ok? E naquela época eram chamados de cabanos porque moravam às margens daqueles rios. Muito bem, falamos do contexto e agora nós vamos ter uma atividade. Vamos lá? Com base no contexto da rebelião da cabanagem, responda as seguintes questões. Qual o nome do maior grupo populacional da sociedade do Grão-Pará em 1835? Essa é a A. E a B, quais pessoas no Grão-Pará recebiam a denominação de cabanos? Duas perguntas, vocês terão um tempinho e daqui a pouco nós voltamos para a correção.
Conseguiu responder? Acertou? Vamos ver? A. Mestiços, com cerca de 42 mil habitantes. O maior grupo populacional eram os mestiços, ou seja, os descendentes de outros grupos, como brancos, índios, negros, enfim, esses filhos de etnias que se miscigenaram. B. Aqueles que moravam em cabanas às margens dos rios eram chamados de cabanos. Então, só lembrar do rio com a moradia, que nós já sabemos que eram os cabanos. Vamos em frente? Ainda em relação ao contexto e aos motivos, nós vamos continuar falando aqui, ó. Em meio ao contexto de miséria, os cabanos reivindicavam o fim da escravidão e a possibilidade de obterem terras para cultivo próprio. O que significa isso? Que nós percebemos lá na tabela que o número de negros era muito grande. E boa parte desse número de negros eram o quê? Eram escravizados. Então, uma boa parte da população, bem como mestiços, desejavam o fim da escravidão. Até por conta de ter, talvez, não o mestiço ser um escravizado, mas ter um parente, um familiar que fosse. E um outro grupo populacional, que já era livre, gostaria do quê? De ter o seu próprio pedaço de terra, a sua própria terra, para poder cultivar, para poder plantar e sobreviver de maneira digna. Vale lembrar da pobreza que existia naquela época, naquela região. Os fazendeiros, principais membros da elite do Grão-Pará, queriam ter o direito de escolher o presidente da província. Tais anseios levaram ricos e pobres ao começo da rebelião, conhecida como cabanagem em 1835. Olha que interessante. Nós temos uma parte da população que passa necessidade, que está numa situação de miséria, que quer o fim da escravidão, que quer ter um pedaço de terra. Mas nós temos os ricos nessa sociedade, que também estão insatisfeitos com o governo. Por quê? O presidente da província, aquele que governava todo o Grão-Pará, não atendia aos interesses desses fazendeiros. Eles viam uma certa distância entre os interesses provincianos e os interesses do governo. E o que é mais interessante nesse contexto, qual é? Que tanto aqueles que viviam à beira dos rios, às margens dos rios, quanto os fazendeiros, aqueles que tinham riquezas, todos os grupos sociais vão se unir porque estão insatisfeitos com o governo. E aí, o nome da revolta é cabanagem, porque a maioria das pessoas eram do grupo que estava ali passando naquela situação de miséria. Mas só para a gente entender que vários grupos sociais formaram essa revolta, ok? Os rebeldes ocuparam Belém, capital da província, e substituíram o presidente por um de sua preferência, Félix Clemente Maucher. Entretanto, Maucher e seu sucessor traíram a rebelião e favoreceram o governo central, levando os cabanos a lutarem, reconquistarem Belém e proclamarem uma república, sob a liderança de Eduardo Angelim, em agosto de 1865. O que vai acontecer? Os cabanos vão vencer, ou seja, vão chegar em Belém e vão destituir o presidente da província e vão colocar o seu presidente, Félix Maucher. Porém, o que o presidente da província, colocado pelos cabanos, fez? Traiu o movimento. Então, tudo aquilo que eles defendiam, como, por exemplo, o fim da escravidão e também a questão do pedaço de terra para várias pessoas, esses princípios acabaram não sendo contemplados pelo presidente deles. Foi aí que os cabanos, maioria da população, a gente vai lembrar, vivia numa situação de miséria, tiveram que lutar novamente para conseguir colocar um representante, um líder que estivesse trabalhando por eles, que foi o Eduardo Angelim. E o sistema de governo que eles escolheram, qual foi? A República. Por quê? Porque a República é um sistema de governo no qual os cidadãos, a maioria das pessoas, devem participar. Então, assim, a cabanagem tomou esse rumo por conta de um presidente da província não atender o que os rebeldes queriam. Agora, nós temos aqui uma imagem do Eduardo Angelim, tá? Líder e participante da cabanagem.
Vamos em frente. Atividade 2. Considerando os motivos e a rebelião da cabanagem, responda as questões. A. Um objetivo dos cabanos. B. Um objetivo da elite do Grão-Pará. C. Depois de traídos e da reconquista de Belém, qual foi o tipo de governo que os cabanos proclamaram? Falamos sobre esses conteúdos agora há pouco. Vocês terão tempo e nós já retornamos para a correção.
Vamos conferir as respostas? Vamos corrigir? A. Tinham como objetivos terras próprias para cultivo e o fim da escravidão. Lembrando, os cabanos, aqueles que estavam passando por dificuldades. A escolha do presidente da província era algo dos fazendeiros, da elite. E também estabelecer um governo republicano. Por quê? Porque um governo republicano ele permite a participação maior dos cidadãos, das pessoas. Vamos em frente? O governo central, sob o governo de Diogo Feijó, enviou tropas imperiais e mercenárias para pôr fim ao movimento dos cabanos. Em 1840, depois de muita resistência dos cabanos, as forças imperiais, com maiores recursos bélicos, conquistaram Belém. Gente, o que aconteceu? O movimento estava novamente vencendo, conquistaram Belém. Lembra do Eduardo Angelim? Porém, o governo imperial ainda, olha que interessante, ainda sob o comando de Diogo Feijó, não chegamos em Araújo Lima, que nós falamos daquele movimento regresso, aquele movimento ainda não chegou. Então, com Diogo Feijó, vai ter o quê? Vai ter uma repressão, ou seja, tropas de soldados brasileiros e soldados contratados para lutar pelo governo brasileiro vão enfrentar os cabanos. Gente, 5 anos de disputas. Claro que não teve batalhas todos os dias, não foram 5 anos ininterruptos, mas foram 5 anos de batalhas, de conflitos e que vai levar ao resultado da vitória das forças imperiais em 1840. E agora nós temos uma imagem sobre esse período, sobre a cabanagem, correto? A gente consegue perceber aqui nessa imagem os machado, a gente consegue perceber aqui o cavalo, também a questão da vestimenta, do chapéu, conseguimos identificar o cidadão que vai à guerra, como também o soldado uniformizado, o posicionamento dos soldados, né, esperando o inimigo. Enfim, a gente consegue, por essa gravura, ver a disposição na luta. E por que a gente fala disso? Por causa do nosso começo, quando a gente falou do espírito guerreiro, do espírito de luta do povo do Pará, homenageado na camiseta, na camisa do time de futebol, ok? As ofensivas militares imperiais foram violentas. Estima-se que mais de 30 mil pessoas tenham morrido em decorrência da revolta. Alguns conflitos ainda se estenderam pelo interior da província, mas o governo central saiu vitorioso frente aos cabanos. Gente, 30 mil pessoas. Lembra que nós falamos no início que eram 120 mil ao total? Olha quantas pessoas morreram nesse conflito, o que mostra a grande participação popular do povo da província do Grão-Pará, certo? E agora chegamos à atividade 3, que diz assim: sobre o fim da rebelião, cabanagem, em 1840 é correto afirmar: A. Resultou na vitória dos cabanos, conseguindo o fim da escravidão. B. A província do Grão-Pará pôde escolher o seu presidente da província. C. Foi duramente reprimida pelas forças imperiais. E D. Conseguiu fundar uma república independente. Somente uma está correta. Então aproveite o tempo e acerte essa questão. Até logo!
Vamos ver a resposta correta. C. Foi duramente reprimida pelas forças imperiais. E nós acabamos de mencionar também a questão de cerca de 30 mil mortos, soldados tanto das forças imperiais quanto mercenários, ou seja, contratados para lutar pelo governo central. E, enfim, foi uma revolta duramente reprimida, mas que mostrou também o espírito guerreiro, o espírito de luta dos provincianos do Grão-Pará. Vamos agora para as nossas considerações gerais, vamos ver o que a gente aprendeu aqui, vamos lá? A cabanagem foi um movimento, ocorrido no Grão-Pará, que reuniu pessoas de várias etnias e classes sociais diferentes. Olha que interessante, não foi somente o grupo da elite ou o grupo dos escravizados, mas vários grupos sociais se uniram em objetivo de um bem comum, vamos dizer assim. Fim da escravidão, terras para cultivo, ter o direito de escolher o presidente da província foram os anseios que levaram a um grande número de pessoas lutarem unidas. Então, cada grupo social tinha seus objetivos, seus desejos. Ainda, o movimento conquistou o poder político, fundando uma república, mas por traições e diferenças políticas enfraqueceu o movimento e depois de alguns anos foram reprimidos violentamente pelas forças imperiais. Correto? E forças imperiais. Então, gente, o que acontece? Foi um movimento que chegou ao poder, mas por questões internas acabou se enfraquecendo. E agora, o que nós vamos estudar na próxima aula? Então, gente, vamos lembrar do seguinte, o período regencial é um período muito movimentado e nós já falamos, tiveram muitos conflitos, muitos mesmo. E a gente falou hoje da cabanagem. Na próxima aula, nós vamos falar do conflito chamado Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. E olha que interessante, estamos falando de uma guerra que durou 10 anos. Então é muita coisa que nós temos para estudar. Gente, então, até a próxima aula. Muito obrigado por sua atenção e a gente se vê para estudarmos aí sobre a Guerra dos Farrapos logo mais. Forte abraço e até a próxima.